Eu me comunico diariamente com milhões de pessoas. Me apresento, inclusive, como empresária e apresentadora de TV. Tenho um faturamento anual milionário, mas não consigo elaborar uma frase com coerência e me expressar de uma maneira clara e objetiva. Até que ponto isso é falta de conhecimento? Ou tudo isso é apenas uma cena, um fingimento? É sobre isso que a gente vai falar hoje. A essa altura do campeonato, com certeza você já viu vídeos ou cortes da participação da Virgínia na CPI das Bets. E eu digo participação porque o intuito é que ela fosse testemunha, mas na verdade ficou parecendo uma participação especial em uma sitcom. Entendem? A influenciadora mais seguida nas redes sociais aqui no Brasil, visivelmente deslocada, sem conseguir estruturar uma resposta coerente e, em vários momentos, pedindo ajuda para conseguir compreender uma pergunta que tinha sido feita a ela. Essa situação, muito mais do que um meme momentâneo, que daqui a pouco todo mundo vai esquecer e vai cansar de usar, é um retrato da sociedade brasileira e ratifica muita coisa que a gente já vem conversando, inclusive em vídeos anteriores, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje aqui. Vamos supor que essas imagens, elas são reais, elas têm uma base, uma fundamentação na realidade. E que realmente a Virgínia não saiba, não tem a capacidade interpretativa para compreender as perguntas que foram feitas a ela na CPI. Vamos imaginar esse cenário, ok? Vamos imaginar que ela, mesmo se apresentando como empresária, apresentadora de TV, ela não consegue se comunicar de uma maneira fluida, ela não consegue estruturar uma linha de raciocínio na fala dela, ela repete os mesmos termos constantemente e ela não consegue se comunicar bem. Vamos supor, tá? E eu vou dar até um crédito a mais. Vamos supor também que, somado a isso tudo, ela estivesse nervosa. E aí ela não conseguiu responder bem as perguntas por isso. Percebem que nesse pano de fundo seria complexo a gente ter uma pessoa que é a maior influencer, a maior digital influencer do Brasil na atualidade, uma apresentadora de TV que não tem propriedade do que ela está fazendo, que ela não tem o que comunicar. Percebem que nesse cenário hipotético, a gente já tem aí muitas camadas complexas dessa situação. Eu estou citando a Virgínia como exemplo, mas você pode substituir o nome dela pelo nome de qualquer outro digital influencer. E a gente tem aí uma gama de possibilidades que estão nessa mesma linha, ok? E aí, entendendo que nessa situação hipotética, a Virgínia realmente não tivesse conhecimento, não tivesse articulação, não conseguisse se comunicar bem, isso já seria um ponto de atenção, ok? Agora vamos para uma outra situação também hipotética. Digamos que supostamente a Virgínia não seja uma pessoa sem instrução. Digamos que supostamente ela não seja uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar, até porque se ela cresceu tanto nas redes sociais, se comunicando diariamente com milhares e milhares de pessoas, chegando à marca de 50 milhões, sei lá quantos milhões de seguidores ela tem, falando diariamente com esse público, isso não aconteceria se ela tivesse uma dificuldade comunicativa. Vamos supor, nesse segundo cenário hipotético, que ela consegue se comunicar muito bem, que ela tem uma boa articulação,
que ela tem uma boa postura, que ela consegue transitar aí entre vários assuntos, pensando que hoje ela atua como apresentadora de um programa de TV, que ela tem conhecimento sobre algumas questões, inclusive administrativas, porque ela é empresária e a empresa dela, pelo que se alega, tem um faturamento muito bom. E aí, diante desse segundo cenário hipotético, por que ela se posiciona numa CPI com essa skin, com essas características, mais características como se ela não tivesse conhecimento? Estaria ela supostamente interpretando ali um papel, fazendo uma performance naquele momento que vai contra o que ela de fato é? A gente tem duas situações hipotéticas. Na primeira, ou ela de fato não consegue articular, não se comunica bem, e aí conseguiu esse espaço na mídia, sabe-se lá Deus por quê. Ou ela é muito inteligente e articulada, mas finge ser menos instruída do que o que ela é por algum motivo. Nesses dois cenários, a gente tem situações e camadas muito complexas dessa realidade. Se ela é uma pessoa instruída, mas se faz de boba nas redes sociais para criar uma conexão, ou seja lá qual o motivo que na cabeça dela faz sentido, a gente já tem aí uma situação hipotética onde supostamente ela utiliza essa arma, utiliza-se desses códigos para se aproximar de um público que ela sabe que é o público que consome o conteúdo dela, para que esse público se conecte de alguma maneira a ela, mesmo que hoje a realidade de vida dela seja absolutamente distante da realidade desse público. Aí, a escolha é individual, mas eu tenho várias ressalvas a essa situação. Agora, se por outro lado ela realmente não tem tanta instrução assim, será que hoje, com o faturamento que ela alega ter, com os acessos que ela conseguiu ter ao longo dessa ascensão que ela teve nas redes sociais, caberia ela se manter nesse lugar passivo e de não querer estudar, não querer crescer, não querer ter mais conhecimento, uma vez que agora ela tem, inclusive, condições financeiras para? A gente tem dois cenários. Eu não sei qual é a realidade da Virgínia, e eu acredito, mais uma vez, que isso pode ser usado como exemplo para citar diversos outros influencers por aí. Mas a gente tem uma realidade de que ou a pessoa finge ser inculta para continuar ali mantendo e retendo aquele público que hoje não se identifica com a sua realidade, porque hoje você ascendeu financeiramente, mas que você precisa de alguma maneira ter algum elemento que o mantenha conectado a ele, e na sua cabeça esse elemento vai ser a falta de conhecimento, ou você realmente ascendeu financeiramente, mas não se importou em crescer intelectualmente, o que para mim também não faz o menor sentido. Nenhuma dessas duas situações para mim faz sentido, porque não tem cabimento você ser empresária, apresentadora de TV, ou seja lá qual outra atribuição que ela tenha hoje, e você não estudar. E eu já falei aqui no canal várias vezes, mesmo que você queira trabalhar em uma área profissional que não demande de você um curso superior específico, isso não quer dizer que você não vai precisar estudar. Isso não quer dizer que você não vai precisar se aprofundar em alguma temática. Pelo contrário, hoje, com a rapidez que a gente tem nas mudanças sociais, a gente precisa o tempo todo estar se aprofundando nas áreas em que a gente quer ou pretende atuar. Até porque a gente vive num cenário hoje que as mudanças de carreira ao longo da vida profissional de uma pessoa, elas são muito mais rápidas.
Antes, nas gerações anteriores, a gente tinha pessoas que se formavam em uma área específica e conseguiam se aposentar atuando naquela área. Hoje, e inclusive isso é reflexo das mudanças sociais, a gente tem uma estimativa de mudança de carreira acontecendo pelo menos 3 ou 4 vezes ao longo da vida profissional de uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho agora. Então, mesmo que você não queira fazer uma faculdade, ok, escolha individual. Mas nesse cenário e na maneira como o mercado de trabalho, o mundo de trabalho está se comportando hoje, você vai precisar estar sempre antenado para conseguir acompanhar essas mudanças. E isso é estudar, gente. Isso não é ficar assistindo stories. É estudando para você conseguir se preparar para essas novas profissões que vão surgir daqui a 5 anos e que eventualmente você possa escolher para a sua carreira. Então, se esses digitais influencers, usando a imagem da Virgínia como exemplo por ter sido uma imagem que gerou muito debate nas últimas semanas, se eles estão fingindo ser incultos para manter ali o público, isso já é absolutamente problemático. E se eles ascenderam e não aproveitaram isso para estudar e se aprofundar, isso também é absolutamente problemático. Então eu não vejo cenário positivo para isso que está acontecendo. Eu acho que nem os maiores escritores distópicos imaginariam a realidade tal qual a gente está vendo hoje no Brasil. Que fique claro aqui que eu não tenho nada contra a Virgínia, inclusive nunca nem segui. Não é o tipo de produtora de conteúdo que me chame a atenção nas redes sociais. Mas eu entendo que chama a atenção de uma grande maioria de pessoas. E entendo que ela, assim como muitas outras pessoas que começaram a trabalhar com internet, conseguiram ter acesso, através de uma ascensão financeira, conseguiram ter acesso a diversas coisas. E às vezes, com todas essas mudanças na sua vida, é difícil você manter uma conexão com o público que começou a te seguir, justamente por esse motivo. Agora você consegue acessar outras coisas, outros espaços, consegue ter uma vida financeira melhor e isso te proporciona coisas que talvez, a depender da situação e da condução e da comunicação que você tem com o seu público, lhe distancie dele. E aí você precisa lançar mão aí de alguns recursos para manter essa conexão. Mas o que eu fico reflexiva é que a gente tá plantando frutos. A gente tá plantando sementes que vão dar frutos muito problemáticos futuramente. Sabe por que eu tô falando isso? Porque a gente tem que se perguntar o seguinte: o que acontece quando uma geração inteira começa a desdenhar dos estudos porque acha que isso é perca de tempo? O que acontece quando uma geração inteira começa a achar que é melhor sair da escola porque vai ser mais viável eles virarem influencers e divulgarem o tigrinho? E eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu escuto isso nas escolas. Adolescentes falando que não querem estudar, que vão muito que bem só terminar o ensino médio, pela obrigatoriedade que a gente tem hoje, mas que nunca pararam para pensar no que vão trabalhar. Porque hoje, se você divulga tigrinho, você ganha muito dinheiro. E eu não tô aqui para atacar nenhum tipo de produtor de conteúdo. Mas esse episódio da CPI, desse testemunho da Virgínia na CPI, ele traz a possibilidade da gente analisar essa situação por várias perspectivas. E ele acaba também por escancarar uma realidade que é a seguinte: a gente está vivendo em uma sociedade na qual as pessoas não acreditam que seja importante estudar. A gente está vivendo uma sociedade em que as pessoas estão acreditando piamente que estudar é algo dispensável e que a gente consegue crescer na vida tendo muitos seguidores,
fazendo publicidade, muitas vezes até duvidosas. E é isso. E que estudar é algo ultrapassado, que hoje em dia a gente não precisa mais. E aí o ponto é, e ali você está criticando produtores de conteúdo? De forma nenhuma, até porque eu estou aqui gravando um vídeo para. A questão não é você ser digital influencer. A questão é você não ter preceitos morais. Ponto. Mas a questão também é você não saber o que você está comunicando. Você sabe o que é influenciar? Você sabe o que é comunicar? Você sabe sobre o que você está comunicando? Porque depois não adianta vir para uma CPI, como aconteceu com a Virgínia, e falar: não, mas mas eu aviso que é perigoso. As pessoas não prestam atenção nisso, não? Não adianta depois você não querer se responsabilizar. Você tem que ter consciência do que você faz e senso crítico. E aí é que tá, e a gente volta para as duas situações hipotéticas do início. Ou você sabe e é sonso ou sonsa e não se importa, porque para você o que interessa é o dinheiro entrando e você está sendo muito estratégico, ou você realmente está se alienando. E, em consequência, alienando milhares de pessoas com você. E as duas situações são absolutamente problemáticas. O problema é quando essa influência vem sem preparo, sem consciência ética, sem senso crítico. E aí isso desdobra em diversos problemas. A gente já tem hoje um estímulo a consumirmos conteúdo cada vez mais rápido. Só que isso também se manifesta em outras perspectivas da nossa vida social. Hoje a gente tem supostos influenciadores sociais afirmando que faculdade não serve para nada. Que um curso online com 2 aulas é suficiente para você ter aprofundamento em uma temática X. Que o que importa é você conseguir fazer dinheiro rápido. Só que as pessoas, e principalmente a nova geração que não tem maturidade, acha que os resultados eles precisam ser imediatos, assim como o próprio conteúdo que a gente está consumindo nas redes sociais. Que não vale a pena você fazer um curso de 4 anos, porque você vai perder tempo. Que não vale a pena você investir numa carreira, começando de um cargo iniciante e alçando novos voos, espaços e conquistando novas coisas ao longo da sua carreira. Que as coisas precisam ser sempre imediatas. É o tigrinho que vai hoje me dar um faturamento alto e rápido, então é nisso que eu vou investir. Sem reflexão, sem senso crítico, sem alinhamento aos seus valores morais, porque o que importa é o resultado rápido. E isso cria duas ilusões: que o crescimento, o sucesso, ele é rápido e que a gente precisa construir as coisas imediatamente e que o retorno dessas coisas precisa ser imediatamente. Que não vale a pena eu fazer uma faculdade ou um curso técnico porque isso não é imediato, eu não consigo terminar em 6 meses. Tudo isso, no fim das contas, cria a ilusão de que conhecimento é descartável. Porque se ele não é rápido, ele é dispensável. O imediatismo das redes sociais está educando emocionalmente e intelectualmente as novas gerações a acreditarem que tudo precisa ser imediato. Tudo precisa ser rápido. É uma geração que acredita que se algo não dá retorno em um mês, não vale a pena. E que se algo não traz um benefício rápido e que se aquele aprendizado não é divertido, ele também é dispensável. E aí, meus amores, o resultado de tudo isso é o que a gente debateu no último vídeo. Um índice altíssimo de analfabetos funcionais. Inclusive entre as pessoas que estão em fase universitária.
O senso crítico vai com Deus. O raciocínio lógico não é desenvolvido. A capacidade interpretativa, a capacidade argumentativa. Gente, a Virgínia na CPI não conseguia estruturar uma frase. Percebem percebem qual é a imagem que os jovens estão consumindo hoje em dia? A imagem de uma pessoa que vai para um lugar formal, para o legislativo, totalmente despretensiosa, de moletom, bem simplesinha, mas com roupas caríssimas, que não consegue se comunicar, que não entende o que está sendo dito, totalmente perdida no rolê. Gente, pelo amor de Deus, desde criança eu sei que para você entrar em alguns espaços, você precisa ter o mínimo do decoro. Isso é algo básico. Mas lá ela estava dominando a situação, porque ela entrou do jeito que ela quis, ela conduziu. Mas isso é um reflexo da imagem que as novas gerações estão tendo, inclusive desses espaços sérios, formais. Percebem? A gente precisa ter senso crítico para enxergar as coisas por uma nova ótica e entender o porquê das coisas e refletir e se perguntar e ir atrás. Como é que uma pessoa que se diz uma grande empresária não consegue entender perguntas básicas? Que, gente, isso para mim é inconcebível. Para mim, isso é o cúmulo da contradição. Você se dizer uma comunicadora das redes sociais, uma apresentadora de TV, mas você não conseguir se comunicar. E aí, isso a gente vê refletido na sociedade. As pessoas não conseguem articular os pensamentos, as pessoas não conseguem se comunicar com clareza, as pessoas não conseguem interpretar informações. E isso resvala em as pessoas não sabem pensar. As pessoas não pensam mais com a própria cabeça. E é sobre isso que eu falo aqui no canal. Gente, leiam, consumam literatura, leiam livros, porque isso vai fazer com que você tenha repertório, isso vai fazer com que você pense com a sua própria cabeça. E hoje as pessoas não querem pensar com a própria cabeça, elas querem pensar a partir. Aliás, elas nem pensam, elas querem viver reproduzindo informações que elas viram em um corte de 15 segundos nas redes sociais. E achando que é com base nisso que elas vão se desenvolver. Eu fico me perguntando genuinamente como é que a Virgínia grava os conteúdos dela. Se é que há uma intenção por trás. Porque nas redes sociais, quando você está em frente à câmera, seja do celular, seja no estúdio de TV, já que hoje ela também é apresentadora, você consegue cortar e editar. Ok, mas aí ali a gente viu um retrato da vida real, que é, na vida real, na vida prática, como é que você se comunica? Como é que você desenvolve seu raciocínio? Como é que você age? Qual é a sua postura? Como é que você chega nesses espaços? Isso é algo que as redes sociais não mostram, obviamente, porque tudo que a gente vê daqui é recorte. E quando eu tô na minha casa, gravando os stories, seja lá do que for, ou fazendo uma propaganda dos meus produtos da minha marca, eu posso apagar, regravar e postar de novo para que fique do jeito que eu quero. Mas na vida real a gente não tem isso. E aí, como é que fica? Porque você não vai conseguir só viver a partir da bolha do telefone, a partir da bolha da internet. E ali foi uma situação em que a gente viu escancaradamente que na internet, a internet é um recorte. Como essa pessoa se comunica na vida real? Como ela age na vida real? Qual é o repertório que ela traz para ela conseguir se comunicar com as pessoas na vida real? Quando a gente se depara com uma situação que exige da gente raciocínio, postura, conhecimento, a gente precisa se preparar para aquilo. E esse exemplo da CPI na Virgínia mostra que ela não estava preparada para aquilo. E o mais grave é, ela nem procurou se preparar. E tudo isso que eu tô falando aqui não é sobre ser famoso. É sobre você ter uma responsabilidade social com relação àquilo que você comunica. E o que me preocupa genuinamente é
Quantas pessoas estão crescendo hoje, tendo essa e outras figuras como exemplos e achando que isso é real, que isso é o correto? E aí eu quero realmente que você interaja comigo através dos comentários e me conte sua perspectiva, na sua opinião, qual é o tipo de adulto que a gente está formando hoje em dia? Porque eu só consigo imaginar que as próximas gerações estão crescendo achando que estudar é opcional, que elas podem simplesmente ser pessoas que acreditam que tudo isso é dispensável e que soluções rápidas e rasas são sempre as melhores opções. Só que aí, essas gerações que estão surgindo agora, elas vão ser maioria daqui a um tempo. Quando essas pessoas estiverem em cargo de poder, quando essas pessoas estiverem em posições de liderança, elas vão estar preparadas para isso? E tudo isso que eu falo não é romantizando o estudo. Poderia ser, porque eu particularmente acredito que estudar é maravilhoso. Mas é difícil. Eu sei que é difícil. E eu já falei aqui em um vídeo anterior sobre isso. Estudar é desconfortável, mesmo na área em que a gente gosta e que a gente se identifica. Estudar é desconfortável. Mas tudo isso que eu tô falando aqui hoje não é pensando que há uma romantização do estudo, mas é consciente de que o estudo ele transforma. E que a partir disso a gente consegue ver o mundo de outros aspectos, de outros pontos de vista, e isso traz para a gente um repertório mais amplo para entender outras culturas, para conseguir se relacionar com pessoas diversas, para conseguir se comunicar melhor com as pessoas, entender os momentos mais adequados, entender que os espaços são diferentes e conseguir se comportar da melhor maneira e ter a melhor postura em cada um desses espaços. Estudar te dá autonomia, te dá consciência, te prepara para o mundo real, embora não necessariamente te dê um feed bonito, mas te prepara para a vida real. E isso não é necessariamente fazer faculdade, tá? Tem pessoas que já têm uma clareza do que querem fazer e entendem que a faculdade não é o caminho para chegar naquele objetivo que essa pessoa quer e tudo bem. Eu sempre falo isso, inclusive, para os meus alunos. Nem todo mundo vai querer fazer faculdade e tudo bem. O que importa é você ter clareza de que você vai precisar continuar estudando, se aprimorando, seja um curso técnico, seja um curso de idiomas, seja para o desenvolvimento pessoal. Mas estudar não é só fazer faculdade. E independente da área e da profissão que você queira, você vai precisar estudar, se aprimorar sempre. E é isso que falta. A gente precisa aprender a pensar, porque é isso que faz toda a diferença. Como eu sempre digo, esse vídeo nunca encerra quando eu paro a gravação. Fiquem à vontade para dar continuidade a esse debate e colocar suas opiniões aqui nos comentários. Eu espero que eu tenha conseguido me expressar de uma maneira que vocês compreendam a minha linha de raciocínio. Como eu falei, eu usei esses últimos acontecimentos que trouxeram muito o nome da Virgínia à tona em diversas análises como um pano de fundo, mas é uma reflexão muito mais ampla. Talvez nos comentários a gente consiga dar continuidade a isso, é o que eu espero. Então, comente sua opinião e também envie esse vídeo para algum amigo para que a gente possa debater juntos sobre esse cenário atual. E se você quer sempre dicas de livros, debates sobre livros, sobre desenvolvimento, aprofundamento, estudo, continua aqui no canal que a gente sempre tá falando sobre isso, tá? Um beijo da sua amiga leitora. Até o próximo vídeo. Tchau!